Boa noite. Novamente dando início ao estudo do livro Consciência Espírita. Hoje nós estaremos abordando a temática realizações e deserções no movimento espírita. E vamos aqui fazer uma rápida introdução, utilizando-se de um trecho de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Cartas Universais e Apocalipse, comentado por Emmanuel, carta a Tiago, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. E aqui nós vamos colocar alguns apontamentos para aprofundarmos o entendimento do texto que Emmanuel nos traz. De uma forma ampla, o conteúdo desse texto nos direciona, sobretudo, a responsabilidade pessoal e individual no que a gente pensa, sente e faz. Naquilo em que o homem, atuando através do seu livre-arbítrio, possibilita no campo das realizações a parcela principal, que é a sua própria. Então, para isso, Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: ser tentado é ouvir a malícia própria. Só há tentação trazida a nós por circunstâncias, pessoas ou motivos quando em nosso íntimo encontra-se a matriz, o padrão no qual haverá a interseção desta tentação. E é por isso que ele diz assim: é ouvir a malícia própria. Se não houver campo propício em nosso íntimo por desequilíbrios, vícios, não haverá nenhuma possibilidade de sintonia através da tentação que venha do exterior. E por isso ele continua explicando: é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Então cada um é tentado pela sua própria malícia, aonde a afinidade com o mal já tinha seus padrões dentro de nós. E prosseguindo: porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos. Então aqui nós somos levados de uma forma veemente a assumir a responsabilidade principal por tudo que venhamos a fazer. Não atribuir influências a maus espíritos, a obsessores, ou àqueles que acreditam no espírito do mal como sendo o causador do desequilíbrio em que nos percebamos. Tudo que vem de fora só vai atuar em nós se em nós encontrar sintonia. E por isso, concluindo a mensagem, Emmanuel diz: se com ela afinamos na intimidade do coração. Então, imprescindível o trabalho de reforma, de melhoramento íntimo, de burilamento, para quebrarmos de uma vez por todas as matrizes de ordem inferior que ainda tenhamos trazido do passado e que não foram suficientemente diluídas. Porque é nessas matrizes que estabelecemos as possibilidades de conexão com o mal exterior, o qual
Se não encontrasse a predisposição em nós, não teria vez. Então vamos agora tratar do tema realizações e deserções no movimento espírita. Aqui lembramos o último enfoque que compartilhamos na semana passada para dar prosseguimento ao entendimento desse capítulo 1, no tema que estamos abordando. Realizações circunstanciais são transitórias e transferíveis. Ou seja, outras pessoas podem nos substituir em situações em que estejamos impossibilitados, transitória ou definitivamente. Então o livro aborda a diferença de realizações circunstanciais das existenciais, que são, claro, a mais importante. As realizações circunstanciais, mesmo nobres, têm um caráter transitório e de transferência. O problema todo é quando invertemos a importância das realizações, deixando de lado aquelas que são de teor existencial, exatamente vinculadas à reforma íntima, à aquisição de virtudes, ao burilamento do nosso espírito em termos de elevação e de crescimento. As realizações existenciais, quando não têm a prioridade em nossa vida, nos levarão às circunstanciais a ter maior atenção e, infelizmente, não poucas vezes, termos que abandonar ou sermos substituídos. Por isso o tema prossegue aqui. As realizações existenciais são as principais, porque ninguém pode fazê-las por nós. No movimento espírita, muitas vezes, nós invertemos os valores, focando as realizações circunstanciais, crendo que elas é que são os maiores objetivos de nossa vida. Então, no movimento espírita, não poucas vezes, há essa inversão de valores e que redunda em frustração e sofrimentos mais cedo ou mais tarde. O grande exemplo que o livro faz referência e que mais adiante nós iremos estudar nesta obra Consciência Espírita é aquela situação vivida no livro Voltei pelo irmão Jacó, pseudônimo de Frederico Figner. Ali, quando ele mesmo tendo sido alguém muito ativo, participante no movimento espírita, na sua encarnação, desencarnando octogenário, e mesmo assim, tendo uma dificuldade, a princípio grande, de readaptação no mundo espiritual, porque tinha dado um enfoque predominante às realizações circunstanciais, esquecendo do aproveitamento principal, que é o das realizações existenciais. O irmão Jacob prendeu-se àquelas denominadas circunstanciais quando exercia inúmeros papéis no movimento espírita e no centro espírita em que atuava, onde era passista, médium, doutrinador, palestrante, ativo trabalhador no movimento espírita, mas que esteve envolvido em muito movimento para fora, desfocando o trabalho interior, propiciado pela doutrina espírita e que poderia ter-lhe dado êxito e satisfações que ele não teve face a essa inversão de valores.
O trabalho do bem é fundamental para que nos desenvolvamos as questões existenciais. As várias atividades na seara espírita constituem um grande laboratório para desenvolver virtudes que ninguém pode desenvolver em nosso lugar. Então aqui as coisas são colocadas no seu devido lugar. O trabalho do bem é fundamental. As atividades circunstanciais fazem a sua parte. E representam aqui o painel das atividades que a Casa Espírita oferece a seus trabalhadores. As várias áreas de atuação que nós podemos desempenhar na Casa Espírita fazem parte dessas atividades circunstanciais. E nelas nós somos chamados ao desenvolvimento de virtudes, da tolerância, da humildade, da resignação, do trabalho de cooperação, de solidariedade, entre outros que na Casa Espírita nós somos oportunizados em realizar. Mas não podemos dar a essas atividades o papel principal, esquecendo o despertamento íntimo em termos de consciência espiritualizada. O trabalho de esforço íntimo resultante na aquisição de virtudes. E agora, nesse capítulo 1, é analisado os dois tipos de deserções que ocorrem no movimento espírita. A deserção tormentosa, e mais adiante nós iremos ver a deserção atormentosa. E vamos ver a sutil diferença de uma com a outra. Na deserção tormentosa, é aquela na qual o trabalhador abandona a tarefa, descumprindo a sua programação existencial, que tinha aquela tarefa como instrumento transitório para que ele desenvolvesse determinadas virtudes. A deserção é o abandono, é o afastamento. Nesse caso da deserção tormentosa, o trabalhador, face determinadas circunstâncias pessoais, resolve abandonar aquela atividade espírita. É tormentosa porque, a princípio, vai lhe causar sofrimento, mas não vai atingir ou alcançar o próprio movimento espírita, que nós iremos ver adiante na deserção atormentosa. Nessa, há um descumprimento da sua programação existencial. Todos nós que hoje nos encontramos em tarefas na seara espírita, tivemos uma programação a respeito disso. Não somos espíritas por acaso, mas por um encadeamento no qual muitos benfeitores espirituais trabalharam junto a nós desde a infância para que lográssemos essa aproximação e esse envolvimento com as tarefas espíritas. E quando estamos em plena atividade, abandonar, desertar dessas tarefas é fugir a uma programação adrede preparada por nós e para nós no plano espiritual. É tormentosa porque o principal prejudicado será ele mesmo. Outra pessoa, cedo ou tarde, irá substituí-lo. Do ponto de vista consciencial, quando cair em si, será tormentoso o despertar.
Então, a deserção tormentosa é caracterizada por isso. O principal prejudicado é a própria pessoa, porque ela naturalmente vai ser substituída nas atividades espíritas que ela exercia. O problema todo vai ser quando ela tiver consciência do grande erro cometido, o que pode se dar durante a encarnação ou só quando ela retornar ao plano espiritual. Mas esse despertamento será doloroso. Deserção atormentadora é aquela na qual o trabalhador permanece no movimento espírita, realizando a tarefa de uma forma desequilibrada, distante da fidelidade a Jesus e Allan Kardec, prejudicando imensamente o movimento. Essa deserção é bem mais problemática, porque ela não atinge só o trabalhador que ainda insiste em continuar no movimento espírita, mas continuando de uma forma medíocre, desatenta e desqualificada, torna-se um prejuízo para o movimento espírita. E nessa situação tem muitos irmãos nossos em atividade nas casas espíritas. Quando é enfocado aqui, distante da fidelidade a Jesus e Allan Kardec, sem precisar citar nomes, é possível que você já identifique alguns, naqueles irmãos trabalhadores que começam a detratar, a tratar mal irmãos de ideal e a divulgar esse tratamento de uma forma pejorativa, que não é objetivando a melhora de ninguém, é de indiretamente acabar atingindo o movimento espírita, porque a doutrina espírita em si ela não é atingida. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec tem seus pilares basilares, da própria codificação não é atingida, mas o movimento espírita ele é atingido. E infelizmente, diferente de várias outras denominações cristãs, com relativa frequência nós vemos no movimento espírita isso. Pessoas que passam a destratar e a divulgar de forma humilhante atividades e trabalhos de outros espíritas. Como pode? Mas acontece. Acontece no movimento espírita isso. É atormentadora porque, além de produzir tormentos futuros para si mesmo, também não cumpre o seu programa existencial. O movimento espírita sofre com isso, atrasando o avanço do Consolador prometido por Jesus. Então, esse tipo de atitude e de atividade de certos irmãos, que se torna uma atividade atormentadora, ela descumpre a programação existencial que a pessoa tinha. E pior do que isso, atinge o movimento espírita, causando, como a obra aqui deixa bem claro, esse slide nós escolhemos diretamente do texto do livro Consciência Espírita, o movimento espírita sofre com isso e tem atraso no seu avanço, no seu trabalho de divulgação, que tem por alicerce máximo o Evangelho do Cristo e o codificador, a codificação de Allan Kardec. Esse afastamento das questões existenciais tem gerado coletivamente muitas distorções do movimento espírita.
devido a trabalhadores que trazem tarefas significativas para si mesmo e para o avanço do Consolador, e se tornam obsidiados, sutil ou ostensivamente. A causa maior desse afastamento das questões existenciais é porque a pessoa, ao fazer esse movimento para fora, a prejuízo dela e do próprio movimento espírita, se afasta do trabalho de construção íntima, de reforma espiritual, de despertamento de consciência com ela mesma. E acaba exercendo no movimento espírita um trabalho à semelhança de outras atividades que são realizadas em denominações cristãs, não focalizadas no despertamento espiritual de seus participantes. O que eu quero dizer aqui, com outras palavras, é que a pessoa, ao trazer hábitos das religiões tradicionais, sempre focadas no que está de fora, em aparentes exemplificações de caridade, de bondade, aonde o trabalho de aprofundamento da mensagem em si mesmo é deixado de lado. E aí, como uma espécie de mecanismos de compensação, passa a estar olhando o comportamento alheio, passa a estar criando entravos na própria qualidade do trabalho que exerce na casa espírita, quer seja um trabalho na reunião mediúnica, quer nas palestras públicas ou em qualquer outra atividade. A pessoa não tem aquele esforço de aprimoramento, de qualificação, de melhoramento íntimo, que a doutrina espírita tanto nos motiva, e passa a dar atenção e a uma valorização distorcida ao papel que realiza na casa espírita, normalmente deficitário, problemático, aonde a presença de inveja, de ciúme, de egoísmo atuante, mas às vezes não percebido por ele, porque na medida em que esse tipo de percepção distorcida da doutrina espírita se passa com esse trabalhador, ele passa a ser também presa de processos obsessivos. Sutil ou ostensivamente, como a obra diz nesse final de slide. E se torna obsidiado sutil ou ostensivamente. A forma pela qual nós evitamos isso é aquela em que, dando enfoque principal ao trabalho de melhoramento íntimo, prosseguimos com as atividades espíritas, sabendo de que elas exercem um papel importante, mas não o principal, que é o do burilamento e do esforço de melhoramento íntimo em cada um de nós. No âmbito individual, tem causado o desvio de muitos trabalhadores do bem, como nos relata os livros Trilhas de Libertação, Tormentos da Obsessão e Entre Dois Mundos, de Manuel Filomeno de Miranda. Essas três obras citadas aqui, elas têm um conjunto de histórias reais de trabalhadores, de médios vinculados ao movimento espírita e que se desviaram na percepção, dando um valor único e principal a questões circunstanciais e não fizeram o trabalho
de reforma e de melhoramento íntimo, apontando-nos essas obras no sofrimento que esses personagens, muitos deles, colheram já na própria encarnação ou ao retornar ao plano espiritual. Então deixamos aqui a sugestão de leitura dessas importantes obras que trabalham em detalhes isso que estamos comentando aqui. Trilhas de libertação, tormentos da obsessão e Entre Dois Mundos. As 3 obras é do médium Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Quando não há um desvio deliberado das tarefas do bem por um processo obsessivo, há o resultado das fugas, as questões existenciais, a partir de se agir apenas externamente, por meio de atividades com foco nas realizações circunstanciais. Então, o excesso e o acréscimo de atividades, de trabalhos na casa espírita, como um meio daquela pessoa se desviar das buscas de autoconhecimento, de autoburilamento consigo mesma, e de não ter tempo para reflexões mais importantes em sua vida. Esse é a grande tragédia. A pessoa se envolve em tantas atividades que não tem as paradas indispensáveis de autorreflexão, de trabalho na aquisição das virtudes, de tal forma a não se tornar um desertor da casa espírita e, ao mesmo tempo, de aproveitar o tesouro dessa doutrina para o seu enriquecimento pessoal. Então, voltando aqui ao texto, há o resultado das fugas às questões existenciais, a partir de se agir apenas externamente, por meio de atividades com foco nas realizações circunstanciais. Então, que estejamos cada vez mais atentos a como está esse nosso trabalho de reforma íntima, de burilamento, de aquisição de virtudes, centralizando a bênção do conhecimento que a doutrina espírita nos deu no aperfeiçoamento pessoal e íntimo, para a partir daí as nossas atividades na casa espírita, as nossas atividades circunstanciais estejam no seu devido lugar, com o seu devido valor. O trabalhador mantém as dificuldades íntimas, ainda que realize as tarefas no bem, sem que a sua intimidade esteja sendo transformada com eficiência e eficácia. Isso aí é a síntese do problema desse trabalhador que é voltado às questões circunstanciais. Ele percebe que tem uma série de imperfeições e de dificuldades íntimas, mas não tem tempo para tratar delas. Faz o excesso de preocupações e de acúmulo com questões externas a ele. Para que possamos fazer com que os postulados da doutrina espírita façam sentido em nossas vidas e nos transformem em pessoas melhores, é necessário fazer exercícios para saber, compreendendo a doutrina, para senti-la e vivenciá-la. Esse aí já é o penúltimo slide do nosso estudo dessa noite. Para que possamos fazer com que os postulados da doutrina espírita façam sentido em nossas vidas. O diferencial maior que a doutrina espírita tem
das demais doutrinas cristãs é porque ela foca no trabalho de despertamento íntimo de cada um daqueles que se aproximam a ela. Sobretudo quando diz, naquele título de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. O fora da caridade não há salvação, ele está bem implícito nesse aspecto de que cuidado maior, a direção maior que nós somos chamados a tomar é no que vamos possibilitar ser feito em nós pela doutrina espírita. Para a partir desse trabalho estabelecido em nosso íntimo, nós possamos passar de forma feliz e exitosa às atividades exteriores. Então, voltando aqui ainda ao texto, é necessário fazer exercícios para saber. Exercícios para saber significa aprofundamento no conhecimento doutrinário, para compreendendo a doutrina, para senti-la e vivenciá-la. Então, a partir de uma aproximação aberta e franca, aonde as diretrizes que o Espiritismo nos dê sejam absorvidas para o melhoramento nosso. Nós temos que nos adequar ao que a doutrina espírita propõe e não adequar a doutrina espírita ao que nós achamos que é o certo. Porque tem muitos espíritas ainda que só aceitam partes da doutrina espírita naquilo que ele já tem apoio, já tem resolução própria. Mas naquelas outras partes em que a doutrina espírita lhe mostra que ele tem muito a fazer com ele mesmo, aquela parte ele não dá atenção. Que não façamos assim. Absorvemos e estejamos abertos à doutrina espírita completa, íntegra, e percebamos aquilo que precisa ser melhorado em nós para melhorarmos, e não para ficar protelando ou querendo adiar para a próxima encarnação. Então a doutrina espírita ela é muito clara nisso. Nós é que temos que nos moldar ao modelo que ela nos oferece e não adequarmos ela aos nossos hábitos e pontos de vistas pessoais. E por isso diz aqui no final, compreendendo a doutrina para senti-la e vivenciá-la. Porque quando isso acontece, nós nos sentimos estimulados a colocar em prática aquilo que agora é o resultado da mudança e da transformação em nós. Conectando-nos com as leis divinas e praticando as virtudes de uma forma consciente, tocados no coração, é que poderemos adentrar aos processos de autoconhecimento, autodomínio e autotransformação. Então, para que esse processo de autoconhecimento, autodomínio, autotransformação ocorra, é necessário nos conectarmos com as leis divinas. Estarmos abertos ao trabalho de aperfeiçoamento que essas leis nos provocam, nos estimulam na aquisição das virtudes e na vivência delas de imediato, utilizando a encarnação em que estamos como um verdadeiro laboratório experiencial, aonde passamos a aprender
e colocar em prática uma série de possibilidades que mais adiante, ao retornarmos à pátria espiritual, daremos prosseguimento. É nesse sentido. Ainda temos aqui um último slide para concluir o nosso estudo dessa noite. É fundamental desenvolver reflexões para que o movimento espírita se aproxime cada vez mais da razão da sua existência, a de reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Então, é para isso que o estudo dessa obra nos vai direcionando. Refletir, meditar, absorver e colocar em prática novos estados conscienciais que se estabeleçam em harmonia com as leis divinas e que possibilitem-nos reviver o Evangelho do Cristo em espírito e verdade. Assim nós chegamos à conclusão desse primeiro capítulo desta obra. Lembramos a todos que o vídeo desse estudo estará em nosso canal no YouTube e eu peço àqueles que nos acompanharam a possibilidade de compartilharem no Facebook e nas redes sociais. Uma boa noite para todos.